Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz. Na nossa breve meditação de hoje, abram suas Bíblias no capítulo 5 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 5. E depois que abrirem, nós vamos ler alguns versículos agora. Não fechem suas Bíblias, mantenham aberta. Ok? Porque depois a gente vai ler um pouquinho mais. Ali mesmo em Tiago. Bom, Tiago capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e então façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Esse texto aqui, ele é um texto bastante interessante porque ele é de ordem bem prática. Ele é de ordem tão prática que a gente fica até com a impressão que ele tem a solução para todos os problemas. Né? Antes fosse. Antes fosse. Não que faltasse problemas na vida de Tiago naquela época. Pois é. Aliás, não faltava problema na vida de nenhuma das pessoas que seguiam Jesus naquela época. É que ficaram e continuaram seguindo, né? Sim. Nenhuma das pessoas da igreja primitiva teve pouco problema, gente. Sim, era perseguição, era exílio, pena de morte, tortura. Sim. Uma lista bem básica. Eram problemas que a gente às vezes fala que a coisa está difícil, que às vezes a gente diz que está sofrendo perseguição, né? Comparado com o pessoal da igreja primitiva, comparado até mesmo com vários irmãos nossos. Não queimavam as igrejas deles, né? Os templos deles. Não queimavam. Eles não tinham templo. Não tinham templo. Não nem podiam templo eles tinham. Nem podiam ter. Mas aí, a gente vê esse texto. E a gente vê que aqui vai falando. Primeiro que ele vai dando conselhos. A primeira coisa que a gente disse é: a coisa é tão fácil quanto parece? A gente vai dizer que não. Por outro lado, a gente também vai dizer, então, será que esse texto aqui não vale nada? Também não é assim. Continua sendo um texto que tem muito valor. O texto traz instruções bem claras. O texto fala, você está sofrendo? Ou você está aflito, como outras traduções dizem? Ore. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a pessoa está aflita, ela procura várias soluções para resolver aquela situação. Quando a pessoa está aflita, quando a pessoa está sofrendo, quando a pessoa está desanimada, a pessoa muitas vezes procura várias soluções, ou às vezes não procura solução nenhuma, e orar nem se passa por isso, nem se passa na cabeça dela. Às vezes ela até pede oração, mas não ora. Sim. Aliás, é frequente isso. A pessoa, eu estou muito triste. Podre, né? O irmão 6 horas. Irmão 6 horas. 6 horas por mim. Sim, mas aqui não está falando peça oração para outras pessoas, está falando ore. Você. Não que você não possa pedir oração. Por que uma pessoa em sofrimento vai orar? Pois é. Por quê? Porque numa hora em que a pessoa está numa situação de sofrimento, desânimo, é sempre uma hora que a pessoa nunca deve esquecer de perder de vista que ela deve colocar a sua situação diante de Deus. E aí a gente vai dizer qual é o ideal. Pôr a situação diante de Deus e descansar em Deus. Apesar da gente saber que nem sempre é tão fácil assim, mas é o melhor a ser feito. Às vezes orar é o mais difícil. Sim. Às vezes se entregar ao desânimo é a coisa mais fácil que tem. Às vezes mais fácil, mas nem por isso é mais agradável. Viver em desânimo é super desagradável. Se desesperar na aflição também às vezes é a solução mais óbvia. Então a gente tem momentos em que a gente passa por aflições. Esses momentos de pandemia que a gente tem passado ultimamente são momentos que trazem não poucas aflições para a vida de muita gente. E nesse momento,
o texto vai dando um conselho simples, dizendo, olha, se você está aflito, se você está sofrendo, se você está desanimado, não esqueça de orar. Não esqueça de orar e colocar essa situação diante de Deus. Falar com quem realmente importa e se importa. Sim. E fala com tanta gente, né? Depois o texto vai falando e fala. Depois vai falando e fala, foi muito bom, né? Depois o texto vai falando. Alguém está se sentindo feliz? Alguém está alegre? Que cante louvores. Esse daí também é uma coisa importante, porque é aquilo, muitas vezes a alegria, ela é uma coisa tão gostosa. Quem que não gosta de estar alegre, estar feliz? Só que a questão também é que muitas vezes a alegria distrai a gente. A alegria é um negócio muito bom para ser vivido. Mas lá em Eclesiastes, tem um texto em que o escritor de Eclesiastes, o pregador, ele chega ao extremo de falar que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há comemoração. Eu acho isso tão exagerado. Eu ainda prefiro. Ele prefere isso, mas eu ainda prefiro estar numa casa onde há comemoração. Mas qual é a questão? Qual é a questão da comemoração que não distrai? Qual é a questão da alegria que ela acaba não virando um fim em si própria? É justamente essa perspectiva. Porque muitas vezes na alegria, sabe aquela história? Teu time fez um gol, sai pulando, aquela euforia e tudo. Ou às vezes, melhor ainda do que teu time fazer um gol, é você ter feito o gol. Aí é mais legal ainda. Para mim é mais difícil. Mas muito raramente acontece comigo. Muito raro. Não é o mas forte aqui de casa. Pois gente. é. Mas muitas vezes você tem uma grande conquista, você está naquela comemoração. Então o texto fala, mais uma vez, nos momentos de alegria, não perca a perspectiva de agradecer a Deus por isso. Louvar a Deus. Quem é de direito. Cante louvores. Talvez você não seja tão talentoso assim para cantar, eu ao menos não sou. Mas o principal do espírito do texto aqui é falar, se você está alegre, se você está triste, não perca a perspectiva, aflito, triste, não perca a perspectiva de quem pode cuidar da situação. Mas se você está feliz, não perca a perspectiva de ser grato a Deus. Então esse texto ele dá vários conselhos práticos. Depois ele fala, está alguém doente? Não perca a perspectiva de chamar pessoas para participar disso orando. A gente até falou, Não viva só de pedir oração. Sim. Não deixe de pedir oração. Exatamente. Está errado pedir oração? Não, eu não posso dizer isso. Sozinho também não. É se juntar forças. Sim, exatamente. Ore, tenha um relacionamento pessoal com Deus. Tenha um relacionamento com seus irmãos. Divida isso. Exatamente. Esse é o ponto. Comunhão, gente. Isso é comunhão. E aí o texto fala dos benefícios dessa oração quando a pessoa chama os presbíteros, ou seja, aquelas pessoas mais antigas. Na nossa igreja metodista, presbítero seria uma categoria específica da igreja. Mas o texto fala exatamente, chama os presbíteros e ore. Unge a pessoa, ore. Esse ungir está ligado ao cuidado que você tem, tanto diante de Deus como da pessoa mesmo, né? É uma comunhão mais aprofundada, né? Quando se unge alguém, não é qualquer um, não é que vem e faz isso, né? E o texto vai dando várias diretrizes práticas. A diretriz seguinte que ele dá é: confessem os seus pecados uns aos outros. A comunhão vai se aprofundando. É até uma coisa aprofundada. É uma coisa que eu diria que na prática deve ser feita até mesmo com certa prudência. Você não quer que a sua confissão vire fofoca, né? Então, na hora que você quer confessar, na hora que você quer compartilhar com alguém, você também tem que saber escolher bem essa pessoa. Escolher uma pessoa que vai te dar um apoio, escolher uma pessoa que vai ser discreta o suficiente para não sair espalhando aí uma coisa que você contou de uma forma particular. Isso também é importante. Aqui ninguém está falando para a pessoa chegar e anunciar no Facebook os seus pecados, colocar lá no Facebook postagem para todos.
No caso dos mais velhos, mais Sim, novos, sim. não tá falando para pôr no TikTok, no Instagram, nem nada do tipo, Sim. ok, gente? Ninguém tá falando isso, mas está falando que compartilhar os seus pecados, compartilhar as suas dificuldades, compartilhar a sua necessidade de perdão é uma coisa importante. E aí o que acontece? Depois que a Isso gente traz lê, cura, traz olha, cura. para que sejam curados. Uhum, exatamente. Isso traz cura. Isso traz sanidade, que é uma palavra até que a gente fala pouco dela, mas que a gente precisa nesses dias. É a sanidade, que é aquele sentido da pessoa estar integralmente saudável, da pessoa estar mentalmente. É como diz aquele ideal antigo: mente sã e corpo são, né? Uhum. E esse texto ele fala sobre isso, ele fala sobre práticas para que a gente busque isso. E aí, depois que a gente lê esse texto, pelo menos esse pedaço, aí a gente diz: olha, aqui tem uma receita de bolo, faz isso que dá tudo certo, você vai vencer tudo, você vai se dar bem em tudo. E se isso não acontecer, o problema é a tua falta de fé. Muita gente gosta de Nossa. tratar as coisas desse jeito, né? Só que esse texto, ele próprio, não nos permite tratar as coisas assim. Sabe por quê? Porque ele não termina no versículo 16. O que tem, Valéria, no Uhum. versículo 17 e no 18? Aqui diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Você já estudou o Tiago aqui? Ele cita como exemplo. Engraçado, Tiago usou o exemplo de Elias. Sabe a impressão que eu tenho? Ele podia ter escolhido algum tipo de guru gospel. Sabe aquele guru gospel que só vence na vida? Aquele cara que só conta vitória, que nunca tem problema. Aquele cara que tem aquela vida que você olha, é praticamente uma propaganda. E aí, cá entre nós, gente. É puro marketing, tá? Mas o cara não usou, o Thiago, ele não usou um exemplo de alguém que é desses caras puro marketing. Eu nem sei dizer que exemplo eu usaria da Bíblia de algum cara puro marketing, daquele cara que só tem vitória, porque a Bíblia nem não conta histórias Tem essa assim. pessoa? Não, eu não conheço pessoa, eu não conheço personagem bíblico que tenha tido uma vida realmente assim. Essa história daquela pessoa que não tem nenhum problema, que só tem vitória, só se dá bem em tudo. Essa situação, ela não tem na Bíblia. Ela é muito mais produções de marketing de líderes religiosos que às vezes querem vender uma ideia para a gente, de acreditar que a gente pode, que está ao nosso alcance, sermos super crentes. Mas não. Tiago aqui, se ele não usou alguém com esse perfil, porque talvez nem existisse alguém assim, ele acaba usando alguém que definitivamente não atende esse perfil. Ele usa Elias. Não é Elias, o estranho? cara que foi para a caverna e se escondeu. Ele usa Elias, que Elias era. porque o Elias, ele era um cara que ele teve vários extremos. E ele era um cara que ele foi extremamente vitorioso em algumas situações, mas em outras situações ele esteve num estado de extrema depressão. Depressão. Lendo a história do profeta Elias, a gente vê a situação em que ele chega ao ponto de pedir a morte. Hum. Mas o que Elias tem a ver com esse texto é que mesmo nas situações em que ele estava deprimido, mesmo nas situações em que ele estava triste, mesmo nas situações em que ele se sentia derrotado, ele se sentia um nada, e o texto bíblico dá claramente essa imagem dele chegar a fugir, se esconder numa caverna e falar: acabou, Senhor. O que ele Uhum. ia. Você olha lá o texto de Elias, se você quiser procurar aqui o texto de Elias, até para deixar referência para o pessoal, mas você olha o texto de Elias, a gente vai passar referência para vocês lerem depois, e você vê Elias, ele pede a morte,
que é um outro traço de Elias? Elias acha que ele está sozinho. Ele acha que naquela altura do campeonato ele era o único que tinha sobrado que ainda servia ao Senhor. E depois Deus vai falar para ele, não, Elias, não é bem assim. 1 Reis 19, Livro de 1 Reis 19. capítulo 19 fala isso, né? Aqui. Sim. Qual o versículo? O 4 diz, ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Sim, pois é. E depois ele acha que ele é o cara que está sozinho, que ninguém mais está servindo o Senhor, só ele que ficou. E o Senhor fala para ele, olha, na verdade... Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Só fiquei eu, eles estão querendo tirar minha vida. Ou seja, naquela situação Elias pensava, olha, depois de tirarem minha vida, não vai ficar nem mais um que sirva o Senhor. Acabou. Elias naquela altura pensou, acabou minha vida, acabou a vida daqueles que servem o Senhor. Acabou, Senhor. Ele estava numa situação que ele achava que tinha acabado tudo. E o próprio Senhor diz para ele, olha, na verdade, tem 7.000 que podem nem ser tão aguerridos quanto você, mas que são fiéis. Ele vai falando isso. Mas, enfim, a gente aqui não está para falar uma segunda pregação sobre Elias. Mas o que a gente está para dizer de importante nessa situação? Dizer para vocês que a marca que Elias tem nessa situação aqui é que, mesmo naquelas situações de sofrimento, Elias ainda foi uma pessoa que orou a Deus, que buscou a Deus. Elias caminha vários quilômetros para ir até o Monte Horebe, que é um monte da aliança, onde Deus havia feito aliança com Israel. Ele caminha para lá. Em todo esse tempo, ele tem uma experiência incrível com Deus, mesmo diante de todo esse quadro sombrio, eu diria. E isso é uma coisa muito importante para que a gente não se esqueça. Que quando a gente for vitorioso, cante louvores. Não perca isso de vista. Quando você tiver dificuldade, não deixe de orar, não deixe de colocar as situações diante de Deus. Sabendo que você pode ter uma vida bastante vitoriosa, mas sabendo que também você pode passar por altos e baixos, como o próprio Elias passou. O próprio Elias, que não é melhor do que nós, nem pior do que nós, mas que passou também por uma série de dificuldades, mas que nessas dificuldades ele sempre se lembrou de colocar a sua situação diante de Deus. E isso fez muita diferença para ele. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Deus abençoe. Amém.